E aí galera do sétimo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte e hoje nós vamos dar sequência falando sobre cinema e arte. Esse segundo momento nós estamos falando sobre música no cinema, já no primeiro nós falamos imagens em movimento. Então vamos lá, nossa aula, o nosso momento hoje falando sobre a música. Hoje nós escolhemos falar sobre cinema sonorizado, né? Nós trouxemos na aula passada um tema muito importante, um tema bacana, que foi justamente para discutirmos esse início, a relação da música no cinema, quando o cinema era mudo, que se colocava lá a orquestra para poder completar aquela cena do cinema mudo. Agora, nós estamos falando sobre cinema sonorizado. Então, nos anos que seguiram a Primeira Guerra Mundial, o cinema transformou-se em um dos principais setores da indústria americana. Então, percebam que nos anos que depois da guerra, após esse período da Primeira Guerra Mundial, então o cinema ele chega com força total e transformou-se em quê? Um dos principais setores, olha aqui, principais setores da indústria americana, gerando milhões de dólares de renda aos produtores bem-sucedidos e dominando o mercado mundial. Então, o cinema chega com força total, esse cinema. Que cinema é esse? É justamente o cinema sonorizado, que traz ali o som, uma diferença do cinema que foi justamente criado, que não existia aquele som, um momento especial lá, a sensação, o suspense, você não tinha essa facilidade em sentir isso, em ouvir isso. Em 1927, foi lançado pela produtora Warner Brothers o primeiro sistema sonoro eficaz, conhecido como Vitaphone, uma máquina muito grande de projeção que sincronizava o filme a um disco de vinil de 33 rotações. É um exemplo dos mais antigos, aquele que a gente chamava de bolachões. Então, foi nesse período. Então, percebam que pelo tempo, a cronologia do tempo, o cinema traz uma evolução grande. Então, após a guerra, o cinema se fortalece, começa a se ter bilheterias, começa a se ter valores importantes aí, após essa Primeira Guerra Mundial, milhões de dólares de renda aos produtores bem-sucedidos, dominando o mercado mundial. Isso acontece justamente nos Estados Unidos, Então, nós temos isso aí, as informações acerca justamente do cinema sonorizado, do cinema que mudou a história. Bom, foi um sistema pioneiro que dava a possibilidade de incluir durante a projeção não só música, mas também diálogos e ruídos. Olha o avanço para um cinema que era mudo, que não existia lá sons para que as pessoas pudessem ouvir. A evolução, a tecnologia, ela chega ao favor do cinema. Esse invento, apesar de ser de inovador na época, tinha suas limitações. Baixa qualidade. Agora nós estamos falando o que surgiu, surge-se um novo processo, mas esse novo processo vem justamente com as suas limitações. Baixa qualidade de amplificação, chiado forte do disco e constante possibilidade do disco estar com riscos, e o tempo tirando o filme de sincronismo, ou seja, se arranhasse, tivesse risco, o filme não funcionava. De qualquer maneira, é possível dizer que, com esse invento, a música de cena e a sonoplastia passaram a ser consideradas mais importantes e não apenas uma decoração do ambiente, como nós tínhamos nos filmes que eram mudos. Depois do Vitaphone, o próprio projetor seria usado para reproduzir tanto a imagem quanto o som no sistema. Movietone, que imprimia os sons na própria película. A transição do cinema mudo, olha que interessante aqui, turma, prestem atenção, nós estamos falando de uma transição do cinema mudo e estamos indo para o cinema sonorizado. Então diz o seguinte, a transição do cinema mudo, acompanha aí, para o sonoro foi tão rápida que muitos dos filmes lançados entre 1928 e 1929
olha aí o cinema avançando, que tinha começado a ser produzido como filme mudos, os filmes mudos foram sonorizados e depois para se adequarem à nova realidade, né? À novidade. Começou um processo, 1928 e 1929, né? E aí começa-se uma transição, sai do cinema mudo e começa a ir para um cinema diferente. Então, a partir daquele momento, começa a se pensar nas novas ideias, né? Surgem-se novas possibilidades que estariam ali à disposição justamente da sociedade. Vamos mais à frente. Ideias de um sonoplasta. Sonoplasta é uma profissão que lida com sons de uma produção audiovisual. Então, se você futuramente tem o interesse de estar trabalhando dentro dessa área, né, com cinema ou com audiovisual do teatro ou de TV ou mesmo de rádio, entre outros, aqui vai justamente falando desse profissional que atua nessa área. Lembrando que quando o cinema era mudo, esse profissional era desnecessário, não existia. Então, o sonoplasta é um profissional que lida com sons de uma produção audiovisual, teatro, propagandística, entre outras. Ou seja, é um artista dos sons. Então, nós temos aqui que o sonoplasta é justamente um artista dos sons. Sua matéria-prima são os sons que vão ambientar e dar emoção à obra encenada ou gravada. Muitas vezes, quando estamos assistindo a um filme, sabemos que está chegando o clímax da cena pela forma como a música e os sons estão sendo conduzidos. É interessante frisar isso aqui, trazer um destaque, porque isso aqui traz aproximadamente o que acontece quando nós escrevemos um texto ou quando nós lemos um bom livro. O livro ele vai ter o momento do clímax, assim como o filme tem um clímax da cena. O que acontece, professor? No caso de um livro, é o momento ápice do livro, aquela parte, aquele capítulo que você está lendo e que você não para mais de ler, porque ali sim é o momento onde os personagens se encontram, ou é o momento máximo da história. Já no que diz respeito aos filmes, o clímax da cena, ele se desenvolve através da música, ou seja, os sons que estão sendo produzidos. Então, a partir daquele momento, muda-se a cena e muda-se o clímax na história. Então, nós estamos percebendo, né, que a música ela tem uma importância significativa na construção do clímax na cena. Então, aqui nós temos justamente a ideia do que pode ocorrer em um livro, o que pode ocorrer em um filme e o que pode ocorrer em uma série. Por quê? Porque a música faz parte desse processo. Então, vai justamente trazer o que nós lemos, que muitas vezes, quando estamos assistindo um filme ou uma série, sabemos que está chegando o clímax da cena pela forma como a música e os sons estão sendo conduzidos. Desta forma, percebemos que o trabalho de um sonoplasta é essencial para essas produções, pois, caso contrário, ela não despertaria todos os nossos sentidos e não proporcionaria uma experiência tão completa. Então, aqui fala muito sobre essa questão do que nós sentimos na hora que estamos ali diante de uma cena de um filme, na hora que nós estamos assistindo um filme de terror, drama, suspense, enfim, as emoções que podem surgir através da música que um sonoplasta escolhe para cada cena. A profissão ganhou destaque no cinema após o início dos filmes sonorizados, muito embora antes já fossem ambientadas nas cenas teatrais e até mesmo o cinema mudo com orquestra dentro das salas do cinema. Foi o que eu falei no início da aula, né? Então, existiam orquestras que ficavam dentro das salas do cinema mudo, ou seja, você assistia a imagem e do seu lado tinha uma orquestra que tocava, era algo meio que diferente, mas que bom que chegou aí esse processo do cinema sonorizado. Atualmente, o trabalho dos sonoplastas é corroborado com plataformas que armazenam milhares de sons gravados para uso desses profissionais. Então é muito bom que hoje consegue-se ter esses aparelhos, a tecnologia para ajudar esse profissional. Situação essa muito diferente da anterior, às mídias, aos CDs e aos vídeos cassetes, na qual eles tinham que recriar os sons com materiais simples, inventar aparelhos e usar os movimentos de objetos para obter as sonoridades
necessária. Você pode aí perguntar ao seu pai, caso você não saiba o que é um videocassete, né, ou procurar na internet essa informação. Esse profissional tem muitas funções e chega até a usar a efervescência da água para imitar o som de insetos atacando uma pessoa. Escovas, desentupidores, pentes, papel celofane, plástico, areia, caixa de papelão, madeiras, isopor e diversos instrumentos musicais eram usados de forma alternativa para que conseguissem um som desejado e o clima coerente com a cena. Então você consegue perceber que justamente em todo o espaço, né, da produção você vai ter ali a música, né, como uma contribuição para a parte da sonoplastia, né, a parte da sonorização que acontece ali entre a música, entre o cinema. Que bom que a tecnologia chegou, né? Mas é interessante a história do cinema mudo, a história do teatro também, para que a gente possa recontar para as próximas gerações o avanço que nós tivemos. Eu vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Valeu!